Boa tarde, meu nome é Daniela Garcia, eu sou diretora de operações do Instituto Capitalismo Consciente Brasil e é um prazer estar aqui com vocês e conseguir falar para tanta gente um pouquinho sobre o Instituto e o próprio capitalismo consciente aqui no nosso país. Para conduzir um pouco e nortear um pouco o meu discurso, eu vou dividir a tela com vocês e aí a gente vai acompanhando. Agradeço de novo todos vocês poderem estar conosco. Espero tirar toda e qualquer dúvida que vocês tenham. Eu gostaria de começar fazendo uma breve apresentação da nossa timeline, que eu acho que ela é muito importante para que todo mundo possa entender o que é o capitalismo consciente e como é que ele chegou até aqui. Em 2004, aproximadamente, um professor de marketing indiano naturalizado americano, chamado Raj Sisodia, se depara com números de gastos publicitários das empresas americanas. Era um volume muito grande, chegava a quase 1 trilhão naquela ocasião, e ele ficou profundamente indignado, não só porque era um professor de marketing, mas também por um indiano, e naquela ocasião o PIB da Índia era um valor muito próximo. Ele se questionou muito a respeito desse gasto e queria entender por que as empresas gastavam tanto dinheiro para fazer uma aproximação muito veemente dos seus futuros clientes, mas não gastavam em fidelização. Também existia naquela ocasião, e ele conseguia olhar no ecossistema de empresas muito conscientes e que não se utilizavam de mídia tradicional, mas tinham um apelo e uma retenção com os seus clientes e os seus colaboradores de forte relação. Tinham realmente uma relação construtiva e muito próspera. E ele gostaria de entender, então, quais os cenários, por que isso mudava tanto lá naquele país. Ele, então, convida a turma dele de marketing para fazer uma imersão a respeito desses dados, e eles conseguem, ao longo de um ano, construir uma pesquisa que identificava empresas que tinham um ecossistema e uma atuação muito mais sustentáveis, conscientes e agregadoras. Em 2007, por ocasião da crise dos subprimes, ele revisita essa lista de empresas e entende que realmente essas empresas têm uma tratativa diferente. Dentro de toda essa pesquisa, ele identifica 4 características em comum que depois se transformarão nos pilares do capitalismo consciente. O mais interessante é que o John Mackey, que era o CEO e fundador do Whole Foods, lê o rascunho da pesquisa e fica intimamente identificado com todo aquele estudo acadêmico que tinha acabado sendo feito e entende que aquilo refletia todas as práticas que ele tinha desde a fundação do próprio Whole Foods. Os dois juntos, então, mergulham numa jornada de construir um movimento chamado capitalismo consciente nos Estados Unidos. E mais do que isso, um movimento que pudesse agregar empresas que tinham performances e tinham uma estratégia de longo prazo da mesma forma. Mais do que isso, em 2012, eles escrevem juntos um livro que faz um aprofundamento no case de Whole Foods, chamado Capitalismo Consciente. A gente tem o mesmo livro aqui no Brasil com o mesmo título. Em 2013, um grupo de empresários brasileiros, muito inconformado com a forma com a qual os negócios brasileiros seguiam, decidem trazer o movimento para o Brasil e fazer também uma jornada entre as grandes empresas, convidando-as a estarem conosco nesse ecossistema que juntos formaria o Instituto Capitalismo Consciente. Nós somos uma organização não governamental e, por conta disso, regidos por um estatuto e por uma governança específica, e temos uma gestão de 2 em 2 anos, onde a gente muda presidente de conselho e diretor-geral. Depois da Constituição em 2013, na nossa primeira gestão, nós nos focamos muito em divulgar os conceitos do capitalismo consciente para todo o grupo de empresas que se aproximavam. Na segunda gestão, o nosso foco ficou muito na expansão de entrega de conteúdo e bons exemplos. Foi nessa segunda gestão que nós criamos as associações ao capitalismo consciente para poder juntar empresas que pudessem nos colaborar nesse advocacy pela causa. Nós também lançamos uma série de novos livros e lançamos também a primeira pesquisa Empresas Humanizadas e a segunda, digamos assim, na história do capitalismo consciente, que faz e que traz o modelo do professor Raj para o Brasil, mas aí para identificar negócios específicos brasileiros. Agora estamos na terceira gestão, onde a gente tem toda uma estratégia de expansão pela frente.
Um dos pontos mais importantes que nós já tivemos foi o evento do Capitalismo Consciente, um evento latino que a gente recebeu aqui em São Paulo, mas um evento latino-americano, onde a gente convidou todas as lideranças que existem, não só no mundo, mas concentradas aqui na América Latina, por um evento aqui em São Paulo em março de 2019. Ele reúne uma série de palestrantes nacionais e internacionais, e nós tivemos a honra de conseguir as presenças dos nossos cofundadores internacionais, incluindo o professor Raj. Eu vou passar a seguir um vídeo que vai mostrar um pouco do que foi este evento e da reunião dos comentários e das opiniões do que mostra o que é capitalismo consciente e de como isso tudo se transcorreu. At the end of 10 years in corporate communications, my spirit was hungry, my soul felt empty, and I started questioning myself, isn't there more to life? I really had a frustration with the story of business, that business is only about making money, and to do that we use employees, we use customers, we use natural resources. When I went to college, I wanted to make a difference in the world and didn't think business was the way to do it at the time, admittedly. For me, this is a very, very meaningful way of elevating the promise of capitalism with greater consciousness. Government cannot solve these problems. Non-profits, religious organizations cannot solve these problems. Only business can solve the biggest problems in the world. Somos pequeno grupo de pessoas inconformadas que simplesmente não aceita o inaceitável. Em 2013, quando eu li o livro, né, a sensação era, cara, encontrei a minha Bíblia, né? Assim, tudo que eu não sou um alien nesse mundo. Here is a tribe of people who are all believing the same thing, and we can tell a new story for capitalism and how it can indeed be a force for good. People are more conscious of the decisions they make and how they live their lives. The same is true for the companies, and that is like a tide, an ocean tide that lifts all boats. Quando a gente olha o topo da S&P 500, das 500 empresas mais valiosas do mundo, o topo é todo composto por empresas de tecnologia que nasceram de um propósito. Todas as empresas que têm uma missão maior do que simplesmente o lucro. A gente entendeu que o lucro não é o suficiente para que uma empresa se perenize e continue gerando valor para a sociedade ao longo do tempo. Uma empresa que não preocupa com o seu capital humano, que não preocupa com a consciência do seu papel, está se provando através de estatística que ela não dura. Quando eles também se preocupam na preservação da sociedade, na preservação do meio ambiente, certamente a sociedade vai ser mais pujante, vai ter mais renda, as pessoas vão ser mais felizes e, por consequência, a gente vai ter um mundo muito melhor. So we say that profits are important. It is socially irresponsible not to make profit, but you have to make profit in the right way. It is putting people at the center and saying we will make profit only by improving human flourishing. And that's the important element here. Acho que não tem mundo ideal, tem um mundo possível, um mundo melhor, um mundo mais justo. E todo mundo junto, empresários, trabalhadores, poder público, poder privado, todo mundo junto. Everyone who is a stakeholder in your organization must win and must feel included in your success. This is the paradigm by which people practice and perceive all of business, and that it unleashes the potential of humanity to work together to help one another out and create a more thriving world. So we think this is the answer to peace and prosperity on the planet, to have business operate in a healthy, loving, cooperative, value-creating way. Nós existimos aqui no Brasil para ajudar a transformar o jeito de se fazer investimentos e negócios, para diminuir as desigualdades.
Essa frase abre o nosso manifesto e ele mostra muito daquilo que a gente gostaria de fazer aqui no país. Nossa definição de negócio é uma definição que é parte do credo americano e ela diz basicamente que um negócio é bom porque cria valor, ético porque é baseado na troca voluntária, nobre porque eleva a existência e heróico porque tira as pessoas da pobreza e gera prosperidade. Para dar um pouquinho mais de explicações para vocês a respeito de tudo isso, do que é o universo do capitalismo consciente, eu vou deixar vocês com um áudio do John Mackey, que é o nosso cofundador e CEO do Whole Foods. So, why have I gotten so deeply involved in conscious capitalism? The purpose, the higher purpose of conscious capitalism is to elevate humanity through business. Business is a force for good in this world. It does more good on this planet than all the governments and all the nonprofit organizations combined. Why is that? Because business is the value creator. We create value for customers, employees, suppliers, investors, and the communities that we're in. It's business that's been lifting humanity out of poverty. 85% of everyone alive 200 years ago lived on less than $1 a day. We've decreased that. Business, capitalism has decreased that to under 10% today. It is phenomenal. The life extension has gone from less than 30 across the world to now into the upper 70s, again, done through business. But business can be done in a more conscious way. It can have a higher purpose. It isn't only about making money. There's nothing wrong with making money. Making money is important in business. It's like my body produces red blood cells, and if I stop producing red blood cells, I would die. It doesn't follow logically that therefore that's the higher purpose of my life. Business must make money or it will die, but it doesn't follow that the purpose of business is to make money. Rather, business has its potential for a higher purpose, and that higher purpose will fall back into the value creation that your business is doing to help people, to help the customers, to help the employees, to help the suppliers, to help the investors, to help all the major stakeholders. Então, seguindo a linha do que o John Mackey falou, apresento para vocês os 4 pilares do capitalismo consciente. Nós entendemos que uma empresa é capitalista consciente quando ela tem um propósito maior e ela levanta essa bandeira pela razão pela qual ela existe. Ela também tem um líder consciente, que é aquele que mostra o propósito nas suas atuações todos os dias, é um líder servil e é aquele que ensina as pessoas a estarem junto com ele e serem também líderes dos seus grupos. É uma empresa que nasce orientada para stakeholder e entende a geração de valor compartilhado com cada um dos grupos de interesse e que estão ao redor dessa companhia. E tem uma cultura consciente que faz com que todo esse legado seja perpetuado e seja mirado no longo prazo, com longevidade e prosperidade. Na nossa literatura, e aqui no Brasil a gente tem todos os livros já editados que falam sobre capitalismo consciente, vocês conseguem fazer um aprofundamento em todos os pilares. Então a gente tem aqui os 2 livros, os 2 centrais, na coluna de cima, o amarelinho e o bordô, são Empresas Humanizadas, a pesquisa original do professor Raj, e Capitalismo Consciente, aquele que ele escreve com John Mackey. Depois, na parte de baixo, vocês têm Todos São Importantes, um livro todo orientado para quem quer entender orientação para stakeholder, e Liderança Shakti, que é um aprofundamento sobre liderança e o perfil do líder servil e consciente. Guia do Capitalismo Consciente, como o próprio nome diz, algumas dicas de introdução de capitalismo consciente dentro das companhias. E na parte de cima, o roxinho é o livro que retrata já os cases da pesquisa brasileira, da pesquisa Empresas Humanizadas brasileira, e o último, Empresas que Curam, o mais recente lançamento do Raj, feito agora no mês de agosto. Essa literatura toda pode dar um embasamento ainda maior sobre capitalismo consciente. Mas nós somos um instituto que faz com que mais conteúdos cheguem às pessoas para que elas possam entender um pouco mais sobre capitalismo consciente. E uma das formas que a gente entrega isso são através de eventos, não só através de conteúdos e livros. A gente tem, geralmente, 3 tipos de eventos mensais e eu convido todos vocês a nos seguirem e poderem estar junto conosco.
os cafés da manhã conscientes, onde a gente apresenta o capitalismo consciente, mostra também cases bem-sucedidos que existem aqui no Brasil. A gente acredita muito que palavras movem, mas exemplos arrastam, então nada melhor do que mostrar grandes empresas que estão fazendo e tendo atitudes capitalistas conscientes e que a gente pode mostrar como é que isso é bem sucedido em toda a sua amplitude de negócios. No Talk Consciente, a gente sempre leva um assunto correlato a capitalismo consciente pelas vozes de diversos especialistas da área. Já falamos de educação corporativa, investimentos ESG, já falamos de paternidade, diversidade e uma série de outros assuntos que estão nos assuntos que os líderes conversam e que precisam trocar ideias para que possam executar atividades ainda diferenciadas. Geralmente a gente tem 3 ou 4 participantes, a mediação é feita por mim ou por jornalistas capacitados da imprensa nacional que vão tirar o melhor dos nossos speakers e interlocutores. E agora, recentemente, os webinários regionais. A gente está muito concentrado em fazer ações que tenham como foco empresas e exemplos regionais, num movimento de poder contar o que é capitalismo consciente pela vertente de estados específicos, de cases específicos, para que mais gente e mais empreendedores e empresários possam se aproximar, se identificando do que a gente pode entregar. Para todos os nossos associados, e aqui eu já deixo um convite antecipadamente, ainda vou falar no finalzinho da apresentação, para que todos aqueles que se sintam engajados pelo capitalismo consciente sejam embaixadores. No nosso site a gente tem uma categoria de embaixadores com contribuição 0, para os quais a gente manda sempre as nossas Zine Conscientes. A Zine Consciente é um modelo de conteúdo, quase que uma mini revista, que a gente manda quinzenalmente para os e-mails de todos que nos seguem e que queiram aprofundar um pouco mais sobre capitalismo consciente. De novo, é importante ressaltar que nós somos um instituto que tenta capacitar, habilitar todas as pessoas que queiram entender um pouco mais de capitalismo consciente através de conteúdos. E esse conteúdo é sempre curado através de nós, é pesquisado através de nós para construir a melhor entrega possível que a gente pode fazer para os nossos engajados e associados. Uma outra forma de se engajar muitíssimo em capitalismo consciente é participar da pesquisa Empresas Humanizadas. Aqui eu coloco para vocês, e foi um case muito relevante na nossa última gestão, a primeira edição da pesquisa Empresas Humanizadas de 2019 reuniu na sua pesquisa macro 1.115 empresas e a variação de 900 mil consumidores. É importante dizer que é a primeira e única pesquisa multi-stakeholder que a gente tem no Brasil, onde numa mesma pesquisa-se e encontra-se todas as opiniões de todos os stakeholders de uma mesma companhia. E por que ela é muito importante para nós? Porque ela vai começar a traçar para nós um ecossistema de empresas e também o entendimento de quais são as boas práticas que essas empresas têm no Brasil para cada um dos seus stakeholders. Mais do que isso, a gente pretende entregar ao Brasil um rating de consciência de todas as empresas ligadas ao capitalismo consciente. Então, os relatos da pesquisa de 2019 são muito importantes, mas a inscrição na pesquisa de 2020 também é. Então, só concluindo esse gráfico, essa apresentação para mostrar para vocês, nós no topo do funil reunimos empresas de diversos rankings nacionais. Reunimos aí 1.115 empresas que já tinham avaliação de 900 mil consumidores e fizemos aí 2.436 stakeholders ouvidos. Chegamos a 1.400 páginas de estudo de caso e elegemos as 22 empresas humanizadas em 2019. Importante dizer que não se trata de um ranking, e sim de uma lista de empresas que participaram dessa pesquisa, toparam fazer uma pesquisa com todos os seus stakeholders e trouxeram à tona práticas que são incríveis. Aquele livro de capa roxinha que eu mostrei para vocês, ele mostra muitos dos cases que foram encontrados e dos relatos desses exemplos que essas empresas podem trazer para a prática do dia a dia de capitalismo consciente. A gente sempre ressalta de que capitalismo consciente não é um ponto final, ele é uma jornada. E por conta de ser uma jornada, estar sempre
sendo pesquisado e entendendo em que momento dessa jornada uma empresa está e as suas práticas estão, é muito válido para que se também reconheçam as oportunidades de mudança e as oportunidades de subida, né, desse degrau de consciência que as empresas têm dentro delas. Todo esse painel, essa constelação que está na frente de vocês, mostram empresas que são muito dedicadas a gerar valor compartilhado para os seus stakeholders e têm atuações muitíssimo relevantes. Aqui vocês vão ver multinacionais, empresas nacionais, de grande porte, de pequeno porte, e até mesmo startups. Empresas que estão sediadas em capitais, empresas que estão sediadas em cidades do interior do Brasil e que têm aqui exemplos muito interessantes e muito importantes para serem entregues. A pesquisa de 2020 já está aberta no site humanizadas.com. Bom, então, para contar um pouco sobre a nossa estratégia essa que foi construída junto com o nosso Conselho Deliberativo para a gestão de 2020 e 2022, alguns pontos que nós consideramos relevantes para poder levar à frente. Então, nossa pauta é, evidentemente, contra o imediatismo e esse raciocínio de que os resultados devem aparecer muito rapidamente e não no longo prazo. A gente precisa quebrar um pouco com esse raciocínio, porque a gente entende que tudo aquilo que é desenvolvido para o longo prazo gera um mindset, um raciocínio de longevidade e prosperidade que é tão fundamental para que a gente trate as questões de forma mais humana e mais longeva. Essa hierarquia rígida e a concentração de poder também são coisas que a gente debate e que a gente gostaria de desconstruir da melhor forma possível. Toxicidade nas relações, mindset de escassez, acompanham esse raciocínio todo. A ausência de visão de ecossistema, o que é fundamental e que ficou comprovado, inclusive, agora na pandemia, de que a gente realmente tem que olhar para todos nós como uma grande rede colaborativa e não como empresas pontuais, a concentração de capital e a visão de externalidade, que passam também por uma orientação que nós não consideramos tão saudável. E essa ausência de Brasil na pauta de gestão. A gente tem que trazer um pouco mais do que é Brasil, de todas as nossas desigualdades e os pontos que a gente precisa mudar. Isso tudo é o conjunto daquilo que a gente entende como mudanças e possibilidades e oportunidades que a gente tem. Para isso, a gente entrega uma série de habilidades e competências que a gente tem no Instituto e que poderiam favorecer para que todos esses debates possam aflorar e possam seguir de uma maneira diferenciada. A gente entrega muito conteúdo e esse conteúdo está baseado em livros, em embasamento científico através de pesquisa, cases brasileiros de empresas humanizadas e, logicamente, a produção de conteúdo autoral. Tudo isso vai discutir muitos dos pontos que a gente colocou agora e que gostaríamos de mudar. Nosso poder de expansão, a gente tem uma capilaridade grande, a gente tem agora um projeto de expansão regional para todos os estados, que vai ser fundamental. Eu vou mostrar o mapa para vocês do que a gente está querendo fazer nos próximos meses. Além de tudo, a gente tem um projeto bastante grande de relações públicas com mídia, congressos, desculpe, e nossos conselheiros eméritos. A gente tem uma governança formada por 2 conselhos, deliberativo e emérito, e são pessoas com uma alta presença na mídia e nas redes sociais, que pode também repercutir muito dos nossos conceitos. Além das parcerias e experiências que nós temos com instituições de ensino superior. Para além disso, diversidade que a gente tem, de idade, de geração e de raça, que a gente vem trabalhando não só na nossa equipe interna, como nos nossos conselhos, uma abordagem propositiva, engajamento de associados e, logicamente, um networking multissetorial. Essas são nossas competências e nossas habilidades que podem nos favorecer e ajudar que a gente possa caminhar em prol de todas as dos nossos objetivos. Como eu falei para vocês, a gente tem um trabalho bastante grande de regionalização agora pelo país, e nos próximos 6 meses a gente deve criar regionais em diversos estados, começando por esses que a gente mostra aqui. São os nossos chamados chapters regionais, que terão células que vão multiplicar muito do que o trabalho da matriz vem fazendo em São Paulo, mas que a gente pode replicar da mesma forma em outros estados, convidando pessoas e empreendedores dessas localidades para estar conosco. Nossa governança, como eu falei, é formada por um conselho emérito e um conselho deliberativo. Nosso conselho emérito é constituído
por uma série de CEOs, cofundadores, fundadores e executivos C-level de diversas companhias que mostram um pouco do que é estar próximo do capitalismo consciente, pode falar por nós e pode falar pelas nossas atuações, sempre elevando aí o nosso discurso acerca do valor compartilhado e do tratamento diferenciado para com stakeholders. O nosso conselho deliberativo é também formado por profissionais que estão aqui em diversas áreas e que estão conosco mensalmente trocando e criando formas diferenciadas de falar de capitalismo consciente no dia a dia, pontualmente em todas as nossas ações. Meu último convite fica para todos aqueles que desejam estar mais próximo do Instituto Capitalismo Consciente, para que se aproximem. Como pessoa física, no formato de embaixador, temos 3 categorias, começando com o embaixador que não tem contribuição nenhuma, mas que chega próximo e que pode usufruir dos nossos conteúdos, e 4 categorias para pessoas jurídicas, que começa com startup e pequenas empresas e segue até patrono. É importante ressaltar que a associação é uma livre escolha de toda e qualquer pessoa e empresa, podendo estar na categoria que mais se engaja e que mais é representativa naquele momento. Eu aqui mostro um pouco do painel dos nossos associados, pessoa jurídica, mas a gente tem uma constelação aqui de startups também, parceiros que são empresas, organizações não governamentais, organizações setoriais e alguns prestadores de serviço que estão muito próximos do Instituto Capitalismo Consciente, e temos também parceiros já regionais que se aproximam das células que nós teremos em determinadas cidades e estados. Eu deixo os meus contatos para vocês, para todos aqueles que queiram falar comigo, tirar qualquer dúvida, e faço um convite para que estejam mais próximos do Instituto Capitalismo Consciente, seja na matriz ou na célula de Campinas, que hoje lindamente está sendo lançada pelos nossos companheiros, Augusto Júnior e Luiz, e deixo as nossas portas abertas para qualquer dúvida que vocês venham a ter. Foi um prazer estar com vocês. Muito obrigada.